Olá, irmãos, tudo bem? Indo aí para a reta final do livro de Lucas, vamos continuar a leitura. Paramos no 24, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais, 11 discípulos e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, retirou-se, admirando consigo aquele caso. Bom, irmãos, eu já falei em outros livros, né, que tem lá nas cartas de Jesus, né, que foi canalizado com o Espírito Sananda, e ele falou que as cartas de Jesus realmente são verdadeiras, né, que Jesus canalizou com uma médium. Eu não acredito nisso, porque é muito fantasioso, né, também, muito complicado. O que está escrito nas cartas de Jesus? Que Jesus, quando morreu na cruz, ele foi levado para um sepulcro realmente, né, mas um sepulcro que não era conhecido. E nesse sepulcro ele ficou lá, porque depois da morte de Jesus não tinha muita coisa para fazer, né? Eu acho que tudo isso, não estou dizendo que isso talvez não tenha acontecido, estou dizendo que isso tem nas cartas, né? E eu acredito nisso nas cartas, eu não acredito tanto que está escrito aqui. Porque Jesus, por mais que ele era um espírito muito evoluído, e ele é, até hoje, espírito muito evoluído, ele tinha talvez poderia fazer isso, mas como nós estamos em terceira dimensão, existem leis para a terceira dimensão. Quais são as leis da terceira dimensão? Que o corpo não ressuscita, né? E outra coisa, não tem como você transformar o corpo de carne juntando com o espírito, calma, e num corpo que vai para o céu. Isso não existe como fazer, não tem como fazer, pelo menos na terceira dimensão, não tem. E essa é uma lei universal, lei de Deus criada. Não tem como você fazer isso, não existe como você fazer. Se tivesse como fazer, tudo bem, mas não tem. Então isso foi muito colocado pelas pessoas, pela igreja romana no passado, porque as pessoas falavam, as pessoas faziam muito misticismo, né? Jesus, na minha opinião, já falei para os irmãos, na minha opinião, ele foi sepultado no sepulcro e o corpo dele ficou, que subiu foi o espírito. Aí você vai falar para mim assim, mas e se realmente ele apareceu lá para os discípulos? Se ele apareceu para os discípulos, irmãos, aí é outro negócio, né? Ele se ele se materializou, né? Usando o ectoplasma das pessoas que estavam lá, que inclusive eram médios, né, para ter os apóstolos, eles eram médios, né? Ele usou o ectoplasma dos médios para se manifestar. Existe isso, existe casos comprovados, né, na ciência, existe. Agora você vai falar para mim, mas Jesus pode, o mundo espiritual pode tudo, mas eu não sei se o mundo espiritual vai contra as leis de Deus, né? Se as leis são de Deus. E não sei se por que vai querer subir um corpo, né? Transformar tudo isso, sendo que não tem necessidade. Porque veja bem, vai transformar. Para nós aqui, as pessoas indoutas, a carne se misturou com o espírito, com a alma e você subiu para o céu.
Mas veja bem, irmãos, do lado de lá, nós temos essa carne aqui, mas do lado de lá nós temos 7 corpos. Nós temos o perispírito, nós temos o duplo etérico, nós temos o mental inferior, mental superior, corpo átmico, corpo búdico, né? São 7 corpos, por mais que eu não lembre todos esses, mas alguns eu lembro. Então veja, você tem que misturar esses corpos com os 7 corpos, com os 7 corpos, com os 6 corpos que estão lá, exceto com o nosso corpo de carne, né? Corpo das 7 corpos. Então, misturar esses 7 corpos para subir. Então isso é contra a evolução, não tem nada a ver com a evolução. Por isso que eu falo para os irmãos que eu não acredito no que está escrito aqui, com base técnica, né? Do que eu estudo, né? Dois discípulos no caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus lhe se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Não fechados, mas também não iam acreditar que era Jesus, né? Porque eles viram ele morrer, então não iam acreditar. Podiam até pensar que era parecido, mas não iam acreditar. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Então, de novo, remisse Israel, né? Eles queriam que fosse um escolhido para poder remir, para derrotar o povo romano, né? Para fazer as coisas deles, né? Mas Jesus veio para fazer outras coisas. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram seus olhos então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Entendeu, irmãos? Então, para ele desaparecer, então ele estava materializado, estava usando, né, a energia que estava nos corpos para poder se materializar, a energia dos corpos ali. Por isso que ele conseguiu se materializar. Por isso que ele conseguiu se materializar. Daí ele se desmaterializou quando ele quis. O espírito consegue fazer isso. O espírito evoluído consegue fazer. O ectoplasma, né? Usou o ectoplasma dos dois e se materializou. Talvez tinha mais gente na família. O espírito consegue fazer isso. Isso é provado que consegue.
Por isso que ele conseguiu se desmaterializar. Parou de usar o ectoplasma. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido a partir de João. Dá para nós ir mais um pouco, irmãos. Jesus aparece aos discípulos e, falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Viam algum espírito, mas porque é um espírito, né? E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo? Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes e que eu tenho. Essa parte nas cartas fala que não foi feito, né? Até Tomé que fala que botou o dedo nas chagas na ferida, diz que isso não aconteceu. E se ele estava materializado mesmo, não tinha como acontecer, né? Não foi isso que aconteceu. E eu acredito que não aconteceu. Isso aí foi mais uma coisa colocada pela igreja romana, né? E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Pode mostrar, né? Porque ele está materializado, né? Usando lá a energia dos irmãos que estão ali, né? E não o crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus não comia peixe, não comia carne. Então já tem aí para dizer que não aconteceu. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que eu cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Isso já foi colocado pela igreja. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse. Não ressuscitou. Existe reencarnação, mas não ressurreição dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Remissão dos pecados não existe, irmão. Ninguém perdoa seus pecados. É você que vai ter que dar conta dos seus pecados, purgando eles no inferno, se você for católico ou evangélico, ou no umbral, se for um espírita, um outro. Você tem que purgar esses males. Ninguém vai levar sobre si. Jesus não vai levar. Você vai ter que dar conta dos seus atos. E em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. A ascensão. E levou-os para fora até Betânia e, levantando-se as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. Sim, eu acredito que ele pode ter se materializado. Sim, isso sim. Beleza? E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. No templo eu não sei, né? Porque eles já não iam, porque Jesus não podia entrar no templo, porque eles eram contra, né? Os principais sacerdotes eram contra Jesus, então não sei se ele estava no templo. No templo eu não sei. Isso aqui foi colocado pela igreja romana também, acredito eu. E com isso, irmãos, terminamos o livro de João.
né? Espero que os irmãos entendam, porque é a minha visão, é o que eu estudo, tá? Não tô tirando do que você acredita, do que você lê, do que você vê. Eu acho que tem, como eu falei nos vídeos, né? Eu acho que tem algumas fábulas, algumas coisas que não tem nada a ver quando você estuda verdadeiramente sobre a função, o desenvolvimento, como é que um espírito é criado, como é feito, né? Então, tem coisas feitas por fábulas e escrita, irmãos, há quanto tempo atrás as pessoas não tinham nem noção do que elas estavam escrevendo. São coisas boas, são coisas bonitas. Na Bíblia tem coisas bonitas, sim, mas a gente tem que interpretar com a visão que nós temos hoje e com o conhecimento que nós temos hoje. Não podemos interpretar a Bíblia com o conhecimento antigo. Por exemplo, Jesus fazia milagres, curava mortos. Eu não acredito que isso aconteceu. Porque para nós, assim, quando você está vivo, nós temos o cordão de prata que liga o espírito ao corpo. Quando é rompido o cordão de prata na morte, e não volta mais. Não tem como voltar. É a lei da terceira dimensão, não volta. Então não tem como Jesus fazer muitas curas, muitas coisas espantosas que foram feitas na Bíblia. Foi a igreja que colocou, a igreja romana que colocou. Claro, depois o pessoal acredita, tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas cada um acredita naquilo que quer, né? Cada um acredita naquilo que quer. Eu respeito os irmãos por acreditar naquilo que os irmãos acreditam. E espero que os irmãos também acreditem e respeitem por eu acreditar no que eu acredito, né? É mais uma visão que eu, né, de tantas que tem no YouTube, de tantas que tem na internet, é mais uma visão sobre alguma coisa que já é bem antiga, né, irmãos? É uma coisa mais nova. É uma interpretação mais nova, né, irmãos? É uma interpretação dos nossos dias, né, que eu procuro fazer com os conhecimentos, né? Então, no próximo vídeo, a gente já vai entrar lá com o livro do João. Não vou fazer as considerações finais de João, porque eu já acabei de Lucas, né, porque eu já acabei de fazer. E aí a gente entra já no próximo vídeo com o último evangelho, que é o de João. Então vocês vejam como tem diferença do evangelho para o outro, né? Parece que não, mas tem muita diferença. Por isso que eu falava, né? Você tem que ler para poder entender. Então, irmãos, espero que os irmãos tenham entendido tudo que eu falei, né? Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus.